Saudações concurseiras! Bem-vindo aí a mais um evento aqui na Qualis, comigo, o professor Gustavo Musi. Nós vamos falar hoje sobre um ponto essencial aí dentro de contabilidade, para quem estuda contabilidade, que são fatos e atos administrativos e escrituração contábil. São pontos que sempre caem em prova, ou explícito no digital, ou de forma implícita, né? Mas não tem jeito, não tem como estudar contabilidade sem estudar esses dois pontos. Então nós vamos ver aqui os pontos principais aí desses assuntos aí para você, ok? Você tem aí o nosso material, não se esqueça de baixar o nosso material, também não se esqueça aí de se inscrever aqui no nosso canal, isso nos ajuda bastante. Então se você não é inscrito, clica aí no sininho e se inscreva para ficar atualizado aí sobre as nossas novidades, as nossas atualizações, ok? Então vamos lá, deixa eu puxar aqui no slide aqui para nós vermos. E se você gostar, claro, deixe também aí o seu like. Vamos lá, vamos falar então, coloquei lá o slide para você, ó. Vamos falar aí sobre fatos contábeis e escrituração. Vamos começar falando aí sobre a distinção entre atos administrativos e fatos contábeis. Vamos lá. O que são os atos administrativos? Os atos administrativos, eles são eventos que não alteram o patrimônio da entidade. São situações, então, que ocorrem com a entidade, mas que não vão alterar o seu patrimônio, tá? E aí, se não vão alterar o patrimônio, em princípio, não vão interessar a contabilidade. Por quê? A contabilidade ela existe para controlar o patrimônio das entidades, não é isso? Controlar o patrimônio e fornecer informações. Se o ato ele não traz alterações no patrimônio da entidade, não interessa para a contabilidade. Esses atos administrativos também são chamados algumas vezes de atos contábeis, tá? Professor, se é contábil, interessa a contabilidade, né? Não é bem assim. Se a prova falar em ato, porque a distinção é entre ato e fato, se a prova falar em ato, seja ele administrativo ou contábil, não vai interessar em princípio para a contabilidade. Agora, se falar em fato, sim. Para não esquecer, guarde o seguinte, o que interessa, na verdade, são os fatos, não é isso? O que interessa no mundo real são os fatos. Então, o que vai interessar para a contabilidade também são os fatos. Professor, você pode dar exemplo aí de atos administrativos, atos que ocorrem com a entidade que não afetam o seu patrimônio? Posso, coloquei lá. Por exemplo, assinatura de contratos, admissão de pessoal e fianças concedidas. Vamos entender bem. Quando a empresa assina um contrato, isso normalmente não altera imediatamente o seu patrimônio. Como não, professor? Quando você assina um contrato, você não está assumindo uma obrigação? E se é uma obrigação pecuniária, né, se é uma obrigação monetária, isso vai afetar o passivo lá da empresa. Mas existe uma regrinha em direito que se chama exceção do contrato não cumprido, que em latim é exceptio non adimplete contractus. O que diz essa exceção? Ela diz o seguinte, que se num contrato não tiver claro qual das partes tem que cumprir a parte dela primeiro, tem que cumprir a obrigação dela primeiro, qualquer uma das partes pode deixar de cumprir a parte dela se a outra parte não tiver cumprida dela ainda. Como assim? Por exemplo, imagine que tem um contrato de compra e venda, a empresa faça um contrato com o fornecedor para fornecer mercadorias no valor de 50 mil reais, ok? Então ela está comprando mercadorias do fornecedor no valor de 50 mil. E lá não diz nada, que a empresa tem que pagar até o dia tal, não tem nada disso. Só está dizendo que o fornecedor entregando, ela vai pagar. Então o fornecedor não pode exigir da empresa que entregue o dinheiro antes de ele entregar a mercadoria, concorda? Porque se ele entrar com uma ação na justiça, a empresa vai dizer, olha, você não cumpriu sua parte ainda, você ainda não entregou a mercadoria, como é que você está exigindo que eu cumpra a minha? Então, quando a empresa assina o contrato, normalmente, algumas vezes sim, mas normalmente, isso não vai afetar o patrimônio dela. Quando que vai afetar o patrimônio da empresa, nesse exemplo que eu dei aí? Quando o fornecedor entregar a mercadoria. Porque aí sim, o fornecedor entregando a mercadoria, aí surge para a empresa a obrigação de fazer o pagamento, certo? Então a mera assinatura de um contrato, normalmente, não vai afetar aí o patrimônio da entidade. O que mais? Admissão de pessoal. Professor, quando a empresa contrata um funcionário, ela não passa a dever o salário para ele, não afeta o patrimônio da empresa? Não gera uma obrigação? Não. Na verdade, o que vai gerar obrigação é quando o funcionário trabalhar, tá? Eu sempre gosto de comparar com a situação do servidor público. Não tem lá, o servidor passa no concurso, é nomeado,
toma posse e depois entra em exercício, não é isso? Ele só tem direito a receber o salário a partir do momento que ele entrar em exercício. Se ele tomar posse, mas não for trabalhar, não vai receber nada. Então a mesma coisa aqui. A empresa admitiu o funcionário. O funcionário vai começar a trabalhar, sei lá, no mês seguinte. Se ele não for trabalhar, se ele não aparecer para trabalhar, a empresa não está devendo nada e não tem que pagar, inclusive, encargo social nenhum, tá? Então, a mera admissão de pessoal também é só um ato administrativo, um ato contábil, não gera efeitos patrimoniais. Fianças concedidas. O que é uma fiança concedida? É quando a empresa ela se torna fiadora de alguém em alguma obrigação, em algum contrato. Ela se torna garantidora do cumprimento do contrato. Ah, professor, aí afeta o patrimônio, porque se ela está se tornando fiadora, ela está se tornando devedora da obrigação. Não é bem assim. Na verdade, o devedor continua sendo o devedor original, lá, o devedor principal. A empresa só vai ter que pagar, só vai se tornar devedora se o devedor principal não pagar, não é isso? Então, ao fazer ali, ao se tornar fiadora, ela imediatamente não está assumindo uma obrigação. É verdade que isso pode vir a se tornar uma obrigação depois, se o devedor principal não pagar. Mas no momento presente não é. Então não será reconhecido o passivo, não afetará o patrimônio da entidade, tá? Veja, os atos administrativos, então, não afetam o patrimônio da entidade, não trazem alterações patrimoniais. Então, quer dizer que eles não podem ser registrados pela contabilidade? Não é que não pode, eles até podem ser registrados, mas não é obrigatório. E aí, se eles forem registrados, eles serão registrados em contas de compensação, também chamadas de contas de controle. O que são contas de compensação ou contas de controle? São contas que servem justamente para registrar atos que não afetam o patrimônio da entidade no momento, mas podem vir a alterar no futuro. Como esses exemplos que eu dei aí para você, tá? Assinou o contrato, concedeu uma fiança, admitiu o funcionário, pode até registrar isso em contas de compensação, mas não vai registrar em contas de resultado nem contas patrimoniais. Então, recapitulando, atos administrativos, também chamados de atos contábeis, não alteram o patrimônio da entidade. Aí nós temos o que vai nos interessar de fato em contabilidade, que são os fatos contábeis, também chamados de fatos administrativos, tá? Eu prefiro, para não ter confusão, prefiro essa denominação que está aí, ó. Atos administrativos de um lado, fatos contábeis de outro. Mas é importante você estar preparado porque há bancas que falam, por exemplo, em atos contábeis, aí vai ser o mesmo que os atos administrativos, fatos administrativos, que será o mesmo que fatos contábeis, tá? O que importa, como eu disse, é a primeira palavrinha aí. Se for fato, vai interessar para a contabilidade. Se não for, não precisa, a contabilidade não precisa nem registrar. E os fatos contábeis, então, olha lá, eles sim alteram o patrimônio da entidade. Eles sim vão interessar para a contabilidade. Eles sim precisarão ser registrados por meio de lançamentos. E essas alterações, elas podem ser alterações quantitativas ou alterações qualitativas. O que é uma alteração quantitativa no patrimônio? É aquela alteração que aumenta ou diminui o patrimônio líquido da entidade. Ó, quantitativa não vem de quantidade? Então vai alterar o tamanho, a quantidade do patrimônio da entidade, tá? Vai alterar o patrimônio líquido dela, portanto. Normalmente vão envolver aí receitas e despesas. Embora não obrigatoriamente, a gente vai falar sobre isso. E aí nós temos as alterações qualitativas. As alterações qualitativas, elas não alteram a quantidade do patrimônio, elas só alteram a sua composição, a sua qualidade no sentido da sua composição. Então, olha só, são alterações que não vão alterar o valor, são fatos que não vão alterar o valor do PL, mas vão alterar a composição do patrimônio. Por exemplo, quando a empresa compra mercadorias, olha só, a empresa está comprando mercadorias, está alterando a composição do patrimônio dela? Está pagando à vista, tá? Está alterando a composição do patrimônio dela? Sim. Por quê? Está saindo dinheiro e está entrando mercadorias, não é isso? Então ali, a quantidade de cada bem individualmente considerado está sendo alterado. Mas a quantidade do patrimônio como um todo, não. Ela está comprando, por exemplo, 10 mil reais em mercadoria. O que está acontecendo? Está saindo 10 mil reais do patrimônio da empresa pela saída do dinheiro, mas está entrando 10 mil reais no patrimônio pela entrada da mercadoria. Então vai ficar elas por elas. A empresa não fica nem mais rica, nem mais pobre quando compra mercadorias.
Só está havendo uma alteração aí nos componentes patrimoniais. Portanto, será uma alteração qualitativa. Tá? Então, recapitulando, fatos contábeis, eles vão alterar o patrimônio da entidade, tanto quantitativamente, alterando o valor do PL, como também podem alterar qualitativamente, alterando aí a composição, modificando a estrutura do patrimônio da entidade, ok? Professor, o que vai interessar para a contabilidade? As alterações quantitativas ou as qualitativas? As duas. Tanto as alterações quantitativas como as qualitativas vão interessar a contabilidade. Nós vamos ver isso para ficar mais claro já já. Ó. Okay? Justamente isso daqui. Ó. Os fatos contábeis, se é fato contábil, interessa para a contabilidade. Tá? Se é fato, interessa para a contabilidade. Os fatos contábeis podem ser permutativos ou modificativos. Olha, isso daqui é um assunto que cai com muita recorrência em provas, hein? Você mesmo já deve ter feito, se você está fazendo questões de contabilidade aí, com certeza já se deparou com algumas questões sobre isso. Então é importante entender bem. Ó, vamos lá. O que são os fatos permutativos? Os fatos permutativos são aqueles que alteram somente a composição do patrimônio, sem alterar o valor do PL. Ah, professor, então eu posso dizer que os fatos permutativos eles trazem alterações somente qualitativas? Muito bem, exatamente isso, tá? Veja, o que é permutar? Permutar é trocar, não é isso? Então a pessoa tem lá, quer, por exemplo, vender um apartamento ou aceita permuta com uma casa. Então ele está trocando simplesmente. E se ele é um fato permutativo, em contabilidade, ele não vai alterar a quantidade do patrimônio como um todo, não altera o valor do patrimônio líquido. A empresa não vai sair nem ganhando, nem perdendo, tá certo? Exemplo, coloquei lá, ó, compra de bens. Lembra aquele exemplo que eu falei da compra da mercadoria? Quando a empresa compra mercadorias, ela está alterando, sim, a quantidade de mercadorias, a quantidade de dinheiro no seu patrimônio, mas não está alterando o valor total do patrimônio líquido. Resgate de aplicação financeira. Quando a entidade resgata a aplicação financeira, isso altera o patrimônio dela? Qualitativamente, sim. Por quê? Vamos imaginar que ela tivesse lá 50 mil reais de aplicação financeira e tivesse com a conta corrente zerada. Então ela tem zero em conta corrente e 50 mil reais de aplicação financeira. Se ela resgata toda essa aplicação financeira, vai ficar ao contrário. Zero na aplicação financeira e 50 mil reais em conta corrente, não é isso? Sim. E você tem contas diferentes que controlam o saldo da conta corrente e o saldo de aplicações financeiras. Então o resgate de aplicação financeira produz sim uma alteração no patrimônio da entidade, mas é só uma alteração qualitativa, é só um fato permutativo, porque a empresa não fica nem mais rica nem mais pobre fazendo resgate. Continuando, tá lá. Pagamento de duplicatas sem juros ou desconto. Então a empresa está devendo um fornecedor e ela vai lá e paga esse fornecedor, mas paga exatamente o que estava devendo. Não pagou a mais, não pagou juros e não pagou a menos, não teve desconto. Então estava devendo 3 mil reais para o fornecedor, foi lá e pagou. Isso altera o patrimônio da entidade? Só qualitativamente. Só vai ser um fato permutativo, né? Porque tinha 3 mil reais lá em fornecedor e não sei quanto em caixa. Aí pagou o fornecedor, zerou a conta fornecedores e ficou com menos 3 mil em caixa. Então aí como houve a saída de um ativo com exatamente a mesma saída do passivo, o patrimônio líquido como um todo permaneceu o mesmo, né? Veja que você sempre tem que ter em mente aquela equação fundamental do patrimônio. Qual que é mesmo? Que o patrimônio líquido é igual a ativo menos o passivo. Aí vai ficar claro entender aí os fatos permutativos, ok? Os fatos modificativos. Os fatos modificativos, aí eles vão trazer alterações quantitativas no patrimônio líquido, ou seja, eles vão alterar o valor do patrimônio líquido. E aí eles podem ser aumentativos ou diminutivos. E aí é autoexplicativo, né? Um fato modificativo aumentativo vai aumentar o patrimônio líquido da entidade, vai trazer a ela um ganho, vai aumentar a sua riqueza. Normalmente, eles vão envolver receitas. Eu digo normalmente que pode envolver também contas do ativo, passivo e PL, tá? Mas normalmente aí você pode tirar do PL, por exemplo, e colocar no ativo, tirar do ativo e colocar no PL, mas normalmente vão envolver receitas, os aumentativos. Aliás, a CESP, por exemplo, ela tem uma posição bem particular nisso. A CESP só considera que é um fato modificativo se houver receita ou despesa envolvida, que é que normalmente que ocorre, né? Já os fatos modificativos diminutivos são aqueles que vão reduzir o patrimônio líquido da entidade.
E aí os fatos modificativos, eles se subdividem em simples ou compostos. O que são simples primeiro? Um fato modificativo simples é aquele que só vai envolver ali uma conta de receita ou despesa e uma conta patrimonial. Ou, se preferir um conceito mais amplo, uma conta do PL e outra conta patrimonial, tá? É um fato modificativo simples. O exemplo é a apropriação de despesa. Então, por exemplo, despesa de depreciação. A empresa está lá reconhecendo a depreciação de um bem. Ela vai debitar a despesa com depreciação e vai creditar a conta de depreciação acumulada. Os fatos modificativos simples, eles são indicados por fórmulas de primeiro grau. A gente vai falar de fórmula de lançamento ainda hoje. São indicados por fórmulas de primeiro grau. Eles só vão envolver uma conta patrimonial, a não ser que a outra conta seja do PL, né? Ao invés de ser uma receita ou despesa, é uma conta do PL, a outra conta também poderá ser patrimonial. Mas se envolver receita ou despesa, só vai envolver uma conta patrimonial e uma conta de receita ou despesa. Tá? E aí os fatos modificativos simples, né, já vimos, podem ser aumentativos ou diminutivos. A apropriação de uma despesa é um fato modificativo simples diminutivo. Já a apropriação de uma receita é um fato modificativo simples aumentativo. E nós temos também os fatos modificativos mistos ou compostos. Dão-se esses dois nomes para eles, ou mistos ou compostos. E aí, o que vai caracterizar um fato modificativo simples ou composto? É que ele vai ter, ao mesmo tempo que vai estar alterando o patrimônio líquido da entidade, normalmente envolvendo ali uma receita ou despesa, ao mesmo tempo também ele vai envolver uma permuta entre elementos patrimoniais. Então, por isso que é misto ou composto, porque ele altera o PL, mas ao mesmo tempo ele também envolve permuta entre elementos patrimoniais, do ativo ou do passivo, tá? Então, todo fato modificativo misto ou composto, ele vai ter que ter mais de três contas, três ou mais, né? Mais de duas. Três ou mais contas envolvidas, ok? Uma normalmente receita ou despesa e duas patrimoniais. Então, exemplo, ó, recebimento de valor de venda a prazo com juros. Quando a empresa recebe um valor de um cliente com juros, você tem três contas envolvidas aí. Primeiro, a conta caixa ou bancos, né? Está recebendo do cliente. Segundo, está dando baixa naquilo que tinha para receber do cliente, porque se está recebendo agora, tem que dar baixa para não cobrar o cliente duas vezes. E como está recebendo com juros, ainda vai reconhecer um ganho, vai reconhecer uma receita. E aí, se é receita, é um fato aumentativo. Então, olha, eu tenho duas contas patrimoniais envolvidas aí, clientes e caixa ou bancos, e além disso, ainda tem uma conta de receita. Então, eu tenho permuta entre elementos patrimoniais, caixa e bancos, caixa e clientes, e ainda tenho também uma receita. Então, ele vai ser um fato modificativo misto aumentativo, tá? Essa classificação é importante, como eu disse, cai bastante em prova. E aí vamos então fazer o resumo disso, ó. Hoje eu coloquei aqui bastante quadros aqui para a gente guardar bem essa informação. Olha o resumo aí. Fatos contábeis, eles modificam o patrimônio da entidade. E aí serão diferentes dos atos administrativos, lembra? Os fatos contábeis, eles podem ser permutativos ou modificativos. Se forem permutativos, eles alteram o patrimônio somente qualitativamente, não alteram o valor do patrimônio líquido. Se forem modificativos, eles vão produzir alterações quantitativas no patrimônio. Necessariamente, se for modificativo, vai alterar o valor do patrimônio líquido. Aí eles podem ser simples, os modificativos, simples ou compostos, também chamados de mistos. Os fatos modificativos simples envolvem só uma conta patrimonial, e aí podem ser aumentativos ou diminutivos, e os fatos modificativos mistos ou compostos, eles envolvem mais de uma conta patrimonial, além da conta de receita ou despesa. E aí eles também podem ser aumentativos ou diminutivos, se envolverem receitas ou despesas. Professor, você pode dar um exemplo? Posso, né? Já dei exemplo, mas vamos ver mais exemplos aí para a gente fixar bem isso. Porque veja, isso aqui, como aliás vários assuntos em contabilidade, você vai guardar mesmo fazendo exercícios, vendo exemplos. Porque às vezes o aluno acha muito difícil contabilidade, por quê? Porque ele pega uma apostila ou um livro mesmo de teoria e fica só na teoria ali vendo. Realmente, dessa forma, é muito difícil você guardar. Você vê que a contabilidade ela se torna até fácil se você vai sempre fazendo exercícios, pegando exemplos, porque a contabilidade ela tem uma lógica, tá? Só que isso depende exatamente de você fazer bastante desses exemplos e exercícios.
Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente praticar. Vamos lá. Ó, compra de mercadorias no valor de R$20.000, metade a prazo, metade à vista. Então, eu trouxe alguns exemplos aí para a gente dizer que tipo de fato que é. Se é um fato permutativo ou modificativo, se for modificativo, se é simples ou composto, aumentativo ou diminutivo. Então, vamos lá. Compra de mercadorias no valor de 20 mil, metade a prazo, metade à vista. Como é que nós vamos contabilizar isso? Ó, nós vamos contabilizar assim. Eu não vou parar para explicar aqui por que debita, porque acredita que esse é assunto para outra aula. Mas nós vamos fazer esse lançamento que está aí. Ó. Vou debitar mercadorias, que é uma conta do ativo, né? Conta do ativo tem natureza devedora, sempre, a não ser que seja retificadora. E aí, para aumentar o saldo de uma conta do ativo, eu tenho que fazer um débito. E está entrando mercadoria, eu quero aumentar o saldo dela para a empresa. Então, vou debitar mercadorias no valor total que está entrando, 20 mil, e eu estou pagando metade a prazo e metade à vista, não é isso? Sim. Então, estou creditando o caixa em 10 mil, porque está saindo 10 mil reais do caixa, né? Lembrando que a conta caixa é devedora, então, para reduzir o saldo dela, eu faço um crédito. E, por outro lado, a empresa está assumindo uma dívida com o fornecedor, ela está assumindo um passivo, está criando um passivo. E aí, passivo tem saldo credor, para reconhecê-lo, de fato, eu faço um crédito. Então, vou creditar fornecedores lá no passivo no valor de 10 mil. Pergunto a você, esse é um fato permutativo ou modificativo? Ele alterou o valor do patrimônio líquido? A resposta é não. Ele só envolveu contas do ativo e do passivo, não envolveu contas do PL e nem contas de receitas e despesas. Concorda comigo? A empresa, na verdade, não ficou nem mais rica nem mais pobre. Entrou 20 mil reais em mercadoria, mas em compensação saiu 10 mil reais do caixa e a empresa assumiu uma dívida de 10 mil com o fornecedor. Então, na verdade, esse será um fato permutativo. Tá? Não alterou o valor do patrimônio líquido da empresa, só alterou a composição do patrimônio. Outro exemplo. Reconhecimento de depreciação mensal no valor de R$500. Como é que você reconhece depreciação? Você faz esse lançamento aqui, ó. Debita a depreciação, que é uma conta de resultado, é uma despesa, e credita a depreciação acumulada, que é uma conta retificadora do ativo, no valor aí da depreciação de R$500. Esse lançamento aí está alterando o patrimônio líquido da empresa, o resultado da empresa? A resposta é sim, né? Porque está envolvendo uma despesa, tá? Então ele já não será permutativo. Então eu sei que com certeza ele será modificativo. Agora, será simples ou composto? Lembra, para ser composto, eu preciso ter pelo menos duas contas patrimoniais. Aí você tem que lembrar, o que são contas patrimoniais mesmo? Contas do ativo, passivo e do PL, né? E contas de resultado, receitas e despesas. Aqui eu só tenho uma conta patrimonial, então ele não será um fato modificativo composto, será um fato modificativo simples. Aumentativo ou diminutivo? Diminutivo, porque envolve uma despesa. Tá lá, ó. Então ele será um fato modificativo simples diminutivo. Reduziu o patrimônio líquido da entidade, reduziu a riqueza dela com o reconhecimento da despesa e não houve permuta entre elementos patrimoniais. Ok? Mais um exemplo, tá lá. Recebimento de R$3.000 mais juros de 150. Então recebeu de um cliente aí R$3.000 que o cliente estava devendo e o cliente ainda pagou juros, pagou em atraso, sei lá, por alguma razão, pagou juros aí de R$150. Como que é feito esse lançamento? Tá lá, ó. Vai debitar caixa lá no ativo, porque está entrando dinheiro, não é isso? Está entrando quanto? 3.150. 3 mil da dívida, do crédito, e mais R$150 de juros. Está entrando 3.150. Por outro lado, qual que era o valor que a empresa tinha direito a receber? 3 mil. Não era isso que estava lá no ativo dela como direito? Sim, né? E vai creditar? Sim, porque clientes representam direito, é uma conta do ativo. Se é conta do ativo, tem saldo? Devedor. E eu quero reduzir o valor de clientes, uma vez que o cliente está pagando, eu tenho que dar baixa. Então vou creditar. Como é que eu reduzo o saldo de uma conta devedora? Acreditando. Por isso que eu creditei aqui, ó. E ainda tem que reconhecer os juros, né? Que é uma receita. Olha só, esse já estou vendo que é um fato modificativo. Ele não é permutativo, porque envolveu uma receita, ok? É modificativo. É simples ou é composto? Você está vendo que ele envolve também uma permuta entre elementos patrimoniais? Uma permuta entre caixa e clientes? Então ele será composto. Aumentativo ou diminutivo? Aumentativo, porque envolve uma receita. Então tá lá, ó. Esse é um fato contábil misto ou composto aumentativo.
Eu acho que aí no seu material eu coloquei até um exemplo a mais aí para fixar mesmo aí esse conteúdo, certo? Vamos lá, continuando. Aí nós falamos nós já falamos de atos e fatos contábeis, tá? Vimos aquilo que é importante aí para você guardar aí para sua prova. E agora nós vamos entrar num assunto que também é essencial em contabilidade, que é usado, não só é cobrado na prova, mas é usado muito na prática, que é a chamada escrituração. A escrituração é uma das técnicas contábeis, tá? Não é a única, é uma das técnicas contábeis, juntamente aí com a demonstração, com a auditoria, com a análise. E ela consiste no quê? No registro, nos livros próprios lá de contabilidade, dos fatos contábeis ocorridos na entidade. Eu coloquei essa definição para você lá, tá ali, ó. A escrituração nada mais é do que o registro em livros próprios dos fatos contábeis ocorridos no patrimônio de uma entidade. Sejam, né, fatos permutativos ou modificativos, não importa. O que é feito através de lançamentos contábeis, por meio de débitos e créditos nas contas envolvidas. Então, olha só, a escrituração é o registro nos livros de contabilidade. Hoje em dia não tem mais livro, é verdade, né? Não tem mais livro no sentido físico, claro, deixar claro isso. Antigamente era papel mesmo, você comprava o livro na papelaria, chegava lá, me dá um livro diário, me dá um livro razão, eles te davam um livro. Hoje acho que ainda acha na papelaria, mas quase nenhuma empresa usa mais. Hoje é eletrônico, né? Normalmente é digital. Mas ainda se usa o termo livros, tá? Então vai ser um registro no local próprio, no livro de contabilidade, do fato que ocorreu, do fato contábil que ocorreu. O que vai ser feito através de lançamentos, é o chamado lançamento contábil, que a gente vai falar sobre ele aqui. E esse lançamento é sempre feito por meio de débitos e créditos. Na escrituração deve ser utilizado necessariamente o método das partidas dobradas, que mesmo quem às vezes nunca estudou contabilidade já ouviu falar nele, né? Também chamado de digrafia. Digrafia ou método das partidas dobradas é a mesma coisa. E em que consiste esse método? Ele diz que em cada lançamento eu tenho que ter pelo menos uma conta debitada e pelo menos uma conta acreditada. Posso ter várias contas debitadas ou várias creditadas, mas tem que ter pelo menos uma conta debitada e pelo menos uma conta acreditada. E a soma dos débitos deve ser sempre igual à soma dos créditos. Alguns que definem de uma forma um pouquinho diferente. Dizem, no método das partidas dobradas, a todo débito deve corresponder um crédito de igual valor. Eu não gosto muito dessa definição, porque principalmente para quem está começando a estudar contabilidade, confunde, né? Porque, professor, eu vi um lançamento ali atrás, por exemplo, que você debitou caixa em 3.150 e creditou clientes em 3.000 e depois creditou receita em 150, né? Então, eu não gosto muito dessa definição, a cada débito corresponde um crédito igual ao valor. Eu até entendo o que eles estão dizendo, mas para quem está começando a estudar, guarde dessa forma. O método das partidas dobradas, ele exige que em cada lançamento eu tenha pelo menos duas partidas, duas pernas. Eu vou estar debitando pelo menos uma conta e creditando pelo menos uma conta. E a soma dos débitos tem que ser igual à soma dos créditos. Também chamado de digrafia. Esse método das partidas dobradas, ele surgiu lá no século XVI, criado por Luca Pacioli. Tem gente que fala, já vi textos dizendo que, na verdade, não foi bem ele que inventou, ele que acabou dando publicidade a isso. Mas, enfim, né? São coisas que não dá, provavelmente, para a gente saber, a gente nunca vai saber. É que nem eu brinco, o Aristóteles, né? Tudo na antiguidade, praticamente, o pessoal atribui a Aristóteles, já viu isso? Na verdade, muitas daquelas ideias não foram originais de Aristóteles. Ele, na verdade, o que ele fez é que ele foi um dos poucos filósofos que deixou registros escritos. Foi um dos poucos que fez isso. Na verdade, ele consolidou muito da filosofia que havia na sua época. E aí, como ele acabou deixando registrado por escrito, ele levou o crédito, né? Mas o fato é que, para a prova, associe o método das partidas dobradas ao tal Luca Pacioli, que é usado até hoje. Hoje é obrigatório, inclusive, esse método. Então tá lá. E aí nós vamos ver que o lançamento ele pode ser de 4 fórmulas, de 4 modalidades que nós chamamos de fórmulas. Essas fórmulas de lançamento, elas vão classificar os lançamentos de acordo com o número de contas debitadas e de contas creditadas, tá? Qual a utilidade hoje disso para a contabilidade na prática? Que eu saiba, nenhuma. Na prática, hoje, nenhuma. Mas cai bastante em prova, tá? Isso cai bastante em prova, é importante você saber. Então, nós temos 4 fórmulas de lançamento. Como é que funciona? Tá lá, acompanhe comigo. Nós temos os lançamentos de primeira fórmula.
Os lançamentos de primeira fórmula são os mais simples possíveis, que eu vou ter somente uma conta debitada e somente uma conta acreditada. Mais simples que isso não existe, porque eu tenho que ter, lembra, pelo menos uma conta debitada e pelo menos uma acreditada, né? Se eu tiver só isso, eu tenho lançamento de primeira fórmula. Aí eu tenho os lançamentos de segunda fórmula, em que eu tenho somente uma conta debitada, mas tenho mais de uma acreditada. Posso ter 2, 3, 4, 5 ou mais acreditadas. Mas se eu tiver só uma debitada, é um lançamento de segunda fórmula. Lançamento de terceira fórmula, é o contrário. Eu tenho mais de uma conta debitada e somente uma conta creditada. Lançamento de terceira fórmula. E o lançamento de quarta fórmula, aí é o mais complexo, que eu vou ter mais de uma debitada e mais de uma creditada. Pode ter 2 debitadas e 3 creditadas, posso ter 4.558 debitadas e 5 creditadas, não importa. Mas eu tenho que ter mais de uma, 2 ou mais debitadas e mais de uma, 2 ou mais creditadas, ok? Veja que isso daqui é importantíssimo guardar. Primeira e quarta fórmula, não precisa de mnemônico de nada, é super tranquilo, né? Primeira fórmula é o mais simples, um debitado e outro creditado. De quarta fórmula, mais de uma debitada e mais de uma creditada. O problema é não confundir os de segunda e terceira fórmula, porque você não acha que é esse que as bancas justamente cobram? Claro, é esse que elas cobram normalmente, porque primeira e quarta é muito fácil. E aí tem 2 métodos. O primeiro é o seguinte, vamos lá, tem 2 formas de você guardar. Primeiro você sai do lançamento de primeira fórmula, que é uma conta debitada e uma conta acreditada, tá correto? Aí você, para passar para o de segunda, você vai mexer ou no número de contas debitadas ou no número de contas creditadas. E aí você vai pela ordem alfabética. O que vem primeiro? Creditada ou debitada? Creditada, não é isso? Por isso que você vai mexer primeiro no crédito. Ó, você vai manter, no segunda fórmula, você mantém uma conta debitada e mexe na conta acreditada. Mais de uma conta acreditada. O de terceira fórmula é o oposto. Aí eu vou mexer na conta debitada e vou deixar inalterada em relação ao de primeira fórmula a conta acreditada. E o de quarta fórmula, como eu disse, mais de uma debitada ou mais de uma acreditada. Professor, ainda está meio difícil, viu? Não sei se eu consegui, se eu gostei muito dessa forma de guardar, não. Então vamos lá, que tem outro mnemônico aqui, que esse daqui é mais fácil ainda, não tem como errar. Ó, eu vou primeiro falar para você, falando, parece complicado, é que nem aquele método da soma dos dígitos, né? Na hora de calcular a depreciação. Você tentar explicar na teoria é muito mais difícil do que você ir lá e fazer e o aluno ver como é. Aqui é a mesma coisa. Então, eu vou falar primeiro, só para apresentar para você, e depois nós vamos ver na prática, que é muito simples. Como é que é o mnemônico que eu uso para guardar os lançamentos de primeira a quarta fórmula? Primeiro, eu pego todas as dezenas que eu consigo formar com os algarismos 1 e 2 e coloco em ordem crescente. Nós conseguimos formar 4 dezenas com os algarismos 1 e 2 em ordem crescente. Vai ficar 11, 12, 21 e 22. Ok? Ok? 11, 12, 21 e 22. Aí, nessa ordem, o algarismo que representa a dezena vai representar as contas debitadas, o algarismo que representa as unidades vai representar as contas creditadas, já na ordem primeira, segunda, terceira e quarta fórmula. Professor, não entendi nada. Vamos lá, então vamos lá para o quadro. Aí você vai entender aqui, ó. Então, o mnemônico, lembra? Eu pego primeiro os números de todas as dezenas que eu consigo formar com os algarismos 1 e 2 em ordem crescente. A primeira que eu consigo formar é 11. No 11, o número 1 representa a dezena e também o número 1 representa a unidade. Então, eu vou ter uma conta debitada e uma conta acreditada, que é justamente o lançamento de primeira fórmula. Aí, qual que é a próxima dezena que eu consigo formar com os algarismos 1 e 2? É 12, não é isso? E aí eu vou ter, ó, é só desmembrar ali. Eu vou ter uma conta debitada e 2 creditadas. Olha só que fácil. Lançamento de segunda fórmula. Qual que é a outra dezena em ordem crescente que eu consigo formar? 21. Aí é só colocar 2 contas debitadas, uma conta acreditada, é o lançamento de terceira fórmula. E por fim, nós temos o 22, em que eu vou ter 2 contas debitadas e 2 contas creditadas, será o lançamento aí de quarta fórmula, tá certo? Veja aí que é tranquilo para você não errar. Com o tempo você vai até pegando, guardando automático, né? Mas no começo você tem ali que ficar, que usar talvez esse mnemônicozinho aí para não errar na hora da prova. Com isso daqui não tem erro, você não vai errar. Claro que só tem que fazer o lançamento certo, né? Porque normalmente em provas,
Eles não perguntam assim, o lançamento que tem 2 contas debitadas e uma creditada é um lançamento de terceira fórmula. Não é isso que ele pergunta. Ele vai te dar uma situação, como se fosse um problema de matemática, né? Ele vai te dar lá um fato contábil explicando o que aconteceu, aí você vai montar o lançamento e aí vai classificá-lo segundo as fórmulas. Mas montado certinho, é só usar essa tabelinha aí que você não vai errar. Ok? Vamos lá. Retificação de lançamento. O que é retificar o lançamento? Retificar o lançamento significa corrigir. Porque, às vezes, o contador pode errar na hora que faz o lançamento, né? E como é que ele faz? Se ele errou lá no livro diário, ele passa um branquinho, ou ele pega aquela borracha, apagar a caneta e quase rasga o papel para apagar? Ele não pode fazer isso, tá? Nós vamos ver que não pode haver rasuras, não pode haver borrões no livro diário. Então ele vai ter que corrigir o lançamento errado através de um outro lançamento, na verdade. Então ele vai fazer um lançamento para corrigir o lançamento errado. Esse lançamento para corrigir é chamado de lançamento de retificação. A retificação ela pode ser feita de 3 formas: por estorno, por complementação e por transferência. Repito, a retificação de lançamentos, a correção de lançamentos feitos errados, ela pode ser feita de 3 formas: estorno, complementação e transferência. Vamos falar primeiro do estorno. Tá lá. O estorno é a realização de um lançamento para anular os efeitos de um lançamento que foi feito errado. Então, estornar significa anular algo. No lançamento de estorno, eu vou fazer um lançamento para matar aquele lançamento que eu fiz errado. Tá? Veja que, na verdade, o estorno ele não é propriamente a correção. Ele vai só anular o que foi feito errado. Depois disso, eu tenho que vir e fazer o lançamento correto. Vamos ver um exemplo aí. Por exemplo, uma empresa, ao contabilizar uma compra a prazo de mercadorias, no valor de 10 mil, fez o seguinte lançamento. Ela fez errado, não fez? Fez. Porque se a compra está sendo a prazo, tinha que creditar fornecedores e não caixa. Então esse lançamento aí está errado, porque esse lançamento representaria uma venda feita à vista. Então aí depois que fez isso, o contador percebeu, errei. O que ele pode fazer? Ele pode fazer o estorno. E como é que se faz o estorno? É muito simples. No estorno eu faço o mesmo lançamento que eu fiz errado, só que eu vou inverter as contas debitadas e as contas creditadas. Porque se eu debitei a conta X em 10 mil e não deveria ter debitado, eu tenho que creditá-la agora para corrigir, concorda? Se eu creditei a conta Y em 10 mil e não deveria ter creditado, eu vou debitar para anular esse efeito. Então olha só, é o mesmo lançamento, só que invertem-se as contas debitadas e creditadas. Então tá lá. Eu vou então debitar caixa e creditar mercadorias. Olha só a diferença. O mesmo lançamento anterior, só que eu inverti as contas debitadas e creditadas. E aí no histórico, é importante que se coloque estorno do lançamento, número tal, feito de forma errada por se tratar de uma venda a prazo. É importante, né? Lembra que o histórico é a parte do lançamento em que você vai explicar, você vai colocar em palavras o que foi feito ali, colocando informações complementares, né? Normalmente é o que a pessoa pode perceber pelas contas envolvidas. Então é importante que no estorno você coloque isso. Porque se alguém olhar isso vai achar estranho, né? Debita caixa e credita mercadorias. O que está acontecendo aí? Uma devolução de mercadorias? Parece uma devolução de mercadorias. Mas não, então tem que deixar claro que é o estorno do lançamento, esse lançamento anterior, tá? Que foi feito indevidamente. Ok? E aí veja que matou aquele lançamento errado. Mas aí agora eu tenho que fazer o lançamento correto, que seria debitar caixa e creditar fornecedores. O estorno, ele sempre pode ser usado. Diferente das 2 outras técnicas, a complementação e a transferência, que não podem ser usadas em todas as situações, o estorno eu sempre posso utilizar. Sempre que eu tiver um erro no lançamento, eu posso estornar. Só que aí eu tenho que sempre lembrar de fazer o lançamento correto depois, tá certo? Porque senão simplesmente vai ficar lá, vou ser omisso em relação àquele lançamento que deveria ter sido feito. Então esse daí é o estorno. Segunda técnica de retificação de lançamentos é a complementação. É uma técnica que pode ser utilizada quando o erro for de valor, a maior ou a menor. Então guarde isso. A complementação é utilizada para a correção de lançamentos feitos com valor errado. O erro não são as contas envolvidas, mas o valor. Vamos ver um exemplo? Exemplo. Uma empresa registra uma operação de compra de mercadorias à vista no valor de R$2.000 da seguinte forma. Debitou mercadorias e creditou caixa em R$200. Veja que o erro aí é de valor, é ou não é? Deveria ser 2.000 e não 200. Na hora de digitar lá, o contador esqueceu de colocar um 0.
Então, as contas estão corretas. De fato, eu iria debitar mercadorias, considerando que não há tributos aí, né? Eu iria debitar mercadorias e creditar caixa, mas o valor de 2.000 e não de 200. Veja, o contador poderia estornar esse lançamento, debitando caixa, acreditando mercadoria em R$200 e depois fazer o lançamento correto de 2.000? Poderia, porque o estorno sempre pode ser utilizado, não é isso? Então ele poderia estornar e depois do estorno fazer o lançamento correto. Mas não, ele quer ganhar tempo, ele prefere fazer através de um lançamento só, então vai fazer a complementação. Como é que ele vai fazer? Olha, é simples. Ele vai debitar novamente mercadorias e vai creditar novamente caixa pelo valor faltante, 1.800. E aí 1.800 mais 200 vai dar os 2.000, que era o valor que ele deveria ter registrado originalmente, né? E aí no histórico é importante sempre explicar. Correção do lançamento número tal, feito a valor menor, ok? Ó, aí isso no caso aqui o valor ele estava a menor. Você também pode usar a complementação para corrigir o lançamento feito a maior? Pode, mas aí eu quero chamar de complementação negativa ou estorno parcial. Vamos imaginar o seguinte, que esse mesmo lançamento aqui, ó, de 2.000, ao invés de fazer por 200, ele fez por 20.000. Então ele colocou um zero a mais, na verdade. Ele fez por 20.000. Então ele fez R$18.000 a maior do que deveria. Ele poderia corrigir através da complementação? Sim, mas teria que ser a complementação negativa. Na complementação negativa, ela parece com o estorno, por isso é chamado de estorno parcial, porque eu vou inverter as contas, debitadas e creditadas. Porque nesse caso eu coloquei mais nas contas do que deveria, então eu vou ter que tirar. Então eu vou inverter o débito e o crédito. Só que não é um estorno total, eu não vou lançar por 20.000, eu vou lançar só pela diferença, pelos 18.000, que aí vai ficar correto o valor, né? O impacto vai estar correto, 20.000 menos 18.000 vai dar os 2.000, que era o que deveria ter sido registrado, tá? Então existe também a complementação negativa, que é chamada de estorno parcial. Que alguns estudam de estorno, outros estudam de complementação, não importa, só saber que existe e quando ser utilizado. E a complementação eu só posso usar quando eu tenho erro de valor. Agora, quando eu tenho erro de conta, aí eu vou usar a outra técnica de retificação, que é a transferência. Tá lá. Transferência é uma forma de correção de lançamentos que pode ser usada quando o erro for em uma das contas utilizadas, uma ou mais, né? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Exemplo, uma empresa, ao contabilizar uma compra a prazo de mercadorias no valor de 10.000, fez o seguinte lançamento errado. Ela deveria contabilizar em fornecedores, porque é a prazo. Mas ela colocou errado, ela colocou caixa. É o mesmo exemplo, aliás, do estorno que nós vimos lá. Ela debitou mercadorias, acreditou caixa, quando deveria ter acreditado fornecedores. Primeira pergunta, ela poderia estornar esse daí e fazer o lançamento correto? Poderia, porque o estorno sempre pode ser utilizado, lembra? Aliás, quando vimos primeira vez esse lançamento errado, nós vimos que ele poderia ser corrigido pelo estorno. Então o estorno sempre pode ser utilizado. Agora, se a empresa quiser ganhar tempo, ela pode direto fazer a transferência. Qual que é o problema aí? Vamos pensar um pouco, ó. Estava certo debitar mercadorias? Estava certo, porque está entrando mercadorias. O errado foi creditar caixa. Deveria ter creditado fornecedores. Então eu vou ter que, para anular esse efeito em caixa, eu vou ter que debitar caixa, e aí aproveito e credito fornecedores, que é o que eu deveria ter feito. Então eu vou fazer esse lançamento aqui, ó. Nesse caso, a retificação seria feita assim. Debito caixa, aí eu mato esse crédito indevido que eu fiz, e credito fornecedores, que era o valor que eu deveria ter creditado lá desde o início, tá certo? Aí, novamente, no histórico eu vou explicar. Toda retificação de lançamento, aliás, todo lançamento tem que ter histórico, né? Que é, inclusive, um dos elementos essenciais do lançamento. Mas em prova, normalmente o histórico é meio negligenciado, é verdade. Normalmente em provas o que eles querem saber são as contas debitadas ou creditadas. Mas aqui é só para ressaltar a importância do histórico. Ó. Então, lançamento feito para a correção do lançamento número tal, em que a conta caixa foi creditada indevidamente. E aí, com isso eu corrigi esse lançamento que está aqui. Tá? Então vamos lá. Aí a classificação... não, antes disso. Então vamos lá. Resumindo. Retificação de lançamento. Eu uso quando eu fiz um lançamento errado. Depois do lançamento feito, percebi, está errado, fiz bobeira. Quem nunca fez isso na vida, né? Fez algo, depois, logo em seguida, viu que está errado. Então, precisa corrigir. Há 3 formas de corrigir. Através de estorno, sempre pode-se utilizar o estorno, que aí eu vou anular o lançamento errado que eu fiz, invertendo-se as contas debitadas e creditadas e fazendo pelo mesmo valor que foi feito errado. Se houver um problema de valor, eu posso usar a complementação.
Seja ela positiva, usando as mesmas contas, debitando e creditando da mesma forma, só que pela diferença, ou negativa, estorno parcial, invertendo as duas contas e jogando a diferença. Ou se houver um erro de conta utilizada, eu utilizo a transferência. Né? Uma das contas está errada, então eu transfiro daquela conta que está errada para a conta correta, certo? Vamos lá. Há empresas, cada empresa tem a sua política. Tem empresa que sempre exige que seja feito através de estorno. Para ficar mais claro até, né? O estorno deixa mais claro para você o que aconteceu, tá? Tem empresa que permite utilizar também a complementação ou a transferência. Vai depender aí da política de cada empresa, ok? Então, com isso, nós falamos aí de escrituração. E relacionado à escrituração, nós temos os chamados livros contábeis. Antes de falarmos da classificação, o que são livros contábeis? Já falei para você, são aqueles locais em que se registram os fatos contábeis ocorridos na entidade. Esse nome livros está pensando na sistemática antiga, porque de fato antigamente era um livro, né? Era em papel. Lembra que eu falei para você? Você comprava na papelaria. Hoje é digital, mas continua sendo chamado de livro. Tá? Então, o livro é o documento ali onde você vai registrar os lançamentos feitos na contabilidade, você vai registrar os fatos contábeis que alteraram o patrimônio da entidade. E aí vamos falar da classificação dos livros contábeis. Há 3 grandes critérios, há 3 principais critérios para se classificar os livros contábeis que você tem que saber para a prova. O primeiro é a classificação quanto à obrigatoriedade. Quanto à obrigatoriedade, os livros contábeis podem ser obrigatórios ou facultativos. Bom, aí nem precisa explicar muito, né? Que o nome já é bem sugestivo. Os livros contábeis obrigatórios são obrigatórios. A empresa tem que ter. Os livros contábeis facultativos, a entidade não é obrigada a ter, usa se quiser. Normalmente ela usa para facilitar o seu trabalho no dia a dia, tá? Só uma observação importante, ó. Os livros obrigatórios, eles podem ser comuns ou específicos. Os livros obrigatórios comuns são aqueles que são exigidos de todas as entidades, todas as empresas, tá? Atualmente, o único livro obrigatório comum exigido de todas as empresas é o livro diário. O livro razão, professor, não é um livro obrigatório? Eu já vi banca cobrando como obrigatório. É verdade, a VUNESP, por exemplo, normalmente considera que o livro razão é um livro obrigatório. É que o livro razão ele é obrigatório pela legislação fiscal para as empresas que adotam o imposto de renda pelo lucro real, que apura o imposto de renda pelo lucro real, tá? Mas se cair na sua prova que o livro razão e o livro diário são obrigatórios, ok, não vai ficar brigando com a banca. Se cair que é só o livro diário, também está certo. O livro obrigatório comum, né, que é obrigatório a todas as empresas. Agora, existem os livros obrigatórios específicos, que são aqueles exigidos de algumas empresas somente, por isso que o seu nome é específico. Exemplo, o livro de registro de duplicatas. O livro de registro de duplicatas, ele só é exigido das empresas que emitem duplicatas. Ou já vi cobrar em prova, de empresas que vendem a prazo. Ok, vai. Se bem que hoje, né, nem toda empresa, quando vende a prazo, ela emite duplicata, mas ok. Como eu disse, né, você tem que fazer bastante exercício para ir pegando essas malícias aí que as bancas costumam cobrar. Então, a empresa que vende a prazo e emite duplicatas, ela necessariamente tem que ter o livro de registro de duplicatas. Agora, se é uma empresa que não faz vendas a prazo, por exemplo, ela não precisa ter. Por isso que ele é um livro obrigatório específico, ok? Nós poderemos dizer que o razão é um livro obrigatório específico também, porque ele só é exigido pela legislação fiscal para aquelas empresas que adotam como forma de pagamento, forma de apuração do imposto de renda, o lucro real. Outra classificação possível divide os livros contábeis quanto aos fatos que eles registram. Aí nós temos os livros contábeis principais e os livros auxiliares. Qual que é a diferença? Os livros contábeis principais, eles registram todos os fatos contábeis ocorridos na entidade. Então, se o livro contábil é principal, qualquer fato contábil que ocorreu, ele vai registrar. Um exemplo, o livro diário. Tudo que acontece na entidade tem que ser registrado no livro diário. A empresa comprou mercadoria, lança no diário. A empresa vendeu mercadoria, lança no diário. A empresa pagou funcionário, lança no diário. A empresa reconheceu depreciação, lança no diário. A empresa fez adiantamento de fornecedor, lança no diário. No diário você lança tudo o que ocorre. Ele tem esse nome porque é como se fosse um diário mesmo. Lembra aqueles diários antigos que o pessoal registrava, né? Tudo que acontecia na vida?
Aconteceu tal coisa, é lá, é registrado. O diário de bordo, que os capitães de navio até hoje tem que ter a bordo do navio. Então, o que acontece? O livro diário, ele registra todos os fatos contábeis ocorridos na entidade. Então, ele será um livro principal. O livro razão também é um livro principal, porque ele registra todos os fatos ocorridos. E o livro auxiliar? O livro auxiliar, ele registra somente alguns fatos contábeis. Ele não vai registrar todos os fatos contábeis. Exemplo, o livro caixa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os livros em espécie. Mas o livro caixa, ele só registra as movimentações financeiras. Então, se a empresa faz uma compra ou venda à vista, registra no caixa. Agora, se a empresa faz uma compra ou venda a prazo, no momento da venda, não registra no livro caixa, porque não teve movimentação financeira, certo? Só vai registrar depois se o cliente pagar, claro. O reconhecimento de uma depreciação também não se registra no livro caixa. Então, vê-se claramente que ele é um livro auxiliar. Não confundir a primeira classificação com a segunda. Por quê? Eu posso ter um livro facultativo que seja principal? Sim, eu posso ter um livro facultativo que a empresa não é obrigada a adotar, mas se adotar vai ter que registrar todos os fatos contábeis. O exemplo, como eu disse lá, normalmente do razão, né? Você pode considerá-lo como facultativo. Mas se a empresa, ok, se ela não optar pelo lucro real, ela não é obrigada a ter o livro razão. Mas se tiver, ela vai ter que registrar todos os fatos contábeis dele, senão ele perde a razão de ser. Senão você não consegue manter o controle do saldo de cada conta. Então são coisas diferentes, tá? Então, livros principais registram todos os fatos contábeis que ocorrem na entidade. Livros auxiliares registram somente alguns fatos contábeis de acordo com a natureza do que aquele livro se propõe a registrar. Outra classificação importante, terceira e última, dos livros contábeis, é quanto à sua ordem interna, quanto à sua organização interna. Aí nós temos os livros sistemáticos e os livros cronológicos. O que são os livros sistemáticos? São aqueles que possuem um critério de classificação interno. Então, no livro sistemático, você não vai jogar em qualquer página do livro aquela informação. Tem um local certo para você registrar. Não é na primeira linha em branco, não. Tem um local certo para você fazer. Quando você fala de alguém sistemático, né, aquela pessoa organizada, até meio chata, então a mesma coisa em relação ao livro sistemático. Tá? Ele tem uma ordem de organização interna. Vai registrar ali? Não, peraí, não é ali não. É no outro lugar que você tem que registrar. Né? O livro razão, por exemplo, é um livro sistemático, porque ele é organizado primeiramente por conta contábil. E aí só depois que você usa o critério cronológico. Mas primeiramente existe um critério maior de ordenação, que é por conta contábil. Já os livros cronológicos, eles não possuem critério de classificação interna. Então você vai registrando conforme os fatos ocorrem. Por isso que é chamado de livro cronológico. Você registra no livro na primeira linha em branco que você encontrar. O livro diário é assim, não é isso? O livro diário você vai registrando as coisas conforme vão ocorrendo e registra logo na primeira linha ali em branco, abaixo da última linha que você utilizou. Então o livro diário é o livro cronológico, ok? Então, resumindo, quanto à obrigatoriedade, os livros contábeis podem ser obrigatórios ou facultativos, sendo que os obrigatórios podem ser comuns ou específicos. Quanto aos fatos que registram, quanto à abrangência, a sua abrangência, os livros podem ser principais ou auxiliares. Os livros principais registram todos os fatos contábeis ocorridos na entidade, os auxiliares somente alguns, de acordo com o que o livro se propõe a registrar. E, por fim, quanto à organização interna, os livros podem ser sistemáticos ou cronológicos. Sistemáticos possuem algum critério de organização interna, cronológicos não possuem critério de organização interna nenhuma. Vai registrando conforme as coisas vão ocorrendo, ok? Aí vamos falar um pouquinho sobre alguns livros contábeis em espécie. E aqui eu vou falar dos 5 principais livros que eu considerei para as provas em geral, certo? Lembrando, obviamente, aqui que a prova, que é o nosso evento aqui, é voltado para concursos públicos. Então nós temos que ir, de fato, naquilo que vai interessar para você. Eu sempre falo que nós estamos aqui nesse evento oferecendo um curso de pós-graduação, né, em mestrado, doutorado em ciências contábeis. Nada disso. Você quer saber onde você vai marcar o X na hora da prova, ou você vai dizer que está certo ou errado, dependendo da banca, né? Dependendo do estilo aí da prova. Então é isso que nós estamos aqui fazendo para você, tá? Expondo esses pontos principais. Então vamos falar dos principais livros contábeis aí para provas. Primeiro, o livro diário. O livro diário, eu já disse para você, que ele registra todos os fatos contábeis ocorridos na entidade na ordem que acontecem, tá?
Uma vez o aluno perguntou, professor, na ordem até de hora? O aluno às vezes pensa em coisa que o professor nunca pensaria, né? Não, na verdade o dia, que tem que estar ali no dia que ocorre, tá? A hora não vai importar nisso, o contador não lança ali a hora em que foi feito o lançamento. Mas se um evento tal ocorreu dia 11 e outro evento ocorreu dia 13, de preferência, registrar primeiro o evento do dia 11, tá certo? De preferência. Às vezes pode acontecer de só descobrir depois, algo esqueceu, aí ok, mas via de regra seguir a ordem cronológica. Ó, é considerado o principal livro contábil. Tanto é que quando a gente fala de escrituração, a gente logo pensa no livro diário. E ele que tem que seguir, inclusive, o método das partidas dobradas e por aí vai, porque dependendo aí do livro, eu posso até utilizar, colocar uma perninha só do lançamento, como o caso do livro Caixa, por exemplo, o livro de haveres e deveres, o contas correntes, mas o livro diário não, ele tem que seguir exatamente todas as regras contábeis, inclusive aí quanto ao método das partidas dobradas. E é o único que é exigido de todas as empresas pela legislação empresarial, tá? Não pela legislação fiscal. Lembrando que a legislação fiscal ela também exige o razão, mas só das empresas que recolhem imposto de renda pelo lucro real. Se a empresa, por exemplo, for do Simples Nacional, ela não precisa ter livro razão. Ela tem que ter, por exemplo, livro caixa, para demonstrar ali de fato, né, como que ela chegou aos valores para recolher imposto. Mas o livro razão, pela legislação fiscal, é obrigatório para empresas que recolhem imposto de renda pelo lucro real. Aliás, esse é assunto para outra aula aí, forma de apuração do imposto de renda. Ó, além de obrigatório, o livro diário também é um livro principal e cronológico. Por que é principal? Porque registra todos os fatos contábeis ocorridos na entidade e é cronológico porque não possui nenhum critério de organização interna. O único critério é o tempo. O que mais? Outro livro importante, o livro Razão. O livro Razão, ele controla os saldos de cada conta contábil. O livro Razão, apesar de não ser considerado como obrigatório, comum aí por todas as bancas, mas ele é um livro essencial em contabilidade para você poder manter o controle dos saldos das contas. E ele ajuda muito na hora que for fazer balancetes ou balanço patrimonial, a DRE. Não sei se você já viu balancete, no Razonete. Razonete é uma representação gráfica que você faz dos lançamentos feitos numa conta. Tem a forma de T, e aí você coloca o nome da conta em cima, do lado esquerdo o débito, do lado direito o crédito. Né? O Razão é como se fosse um livro de razonetes. Eu não sei, é que nem aquela história, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? O razonete tem esse nome por causa do razão, ou o razão tem esse nome por causa dos razonetes? Não sei dizer. Eu arriscaria dizer que o razonete tem esse nome por conta do razão, mas também não importa. Né? O fato é que eles estão ligados. O livro Razão é um grande livro de razonetes, em que você vai registrar ali, embora não necessariamente você vai usar aquele T, né? Hoje você pode usar o Razão de forma linear, mas você vai registrar todos os lançamentos ocorridos em todas as contas para você poder ter o saldo delas rapidamente. Porque se você só tem o livro diário, olha só, se eu não tenho o livro Razão na minha empresa, eu só tenho o livro diário, eu vou lançando lá os fatos contábeis conforme ocorre. Aí eu quero tirar o balanço no final do ano. Eu vou ter que reconstruir o saldo de todas as contas. Verificar, no lançamento, o primeiro lançamento tem a conta tal e a conta tal, ok? O saldo ficou tanto na conta tal, o outro saldo da outra conta ficou tanto. No segundo lançamento, tem outras contas, o saldo dela alterou em tanto, da outra tanto. Eu vou ter que reconstruir o saldo delas. Se eu tenho o livro Razão, não. Se eu tenho o livro Razão, eu já tenho essa informação à mão. Então ele ajuda muito, é um livro importantíssimo em contabilidade. E aí outra coisa, no caso de um lançamento, a empresa tem o livro diário e tem o livro Razão. O mesmo fato contábil, ela vai registrar nos dois, tá? Ela vai fazer um lançamento no livro Razão e um lançamento no livro diário. Tem que fazer os dois lançamentos ao mesmo tempo. Ele é facultativo pela legislação contábil, obrigatório somente pela legislação fiscal para as empresas que recolhem imposto de renda pelo lucro real, já vimos isso. Ele é principal, por quê? Porque ele vai registrar todos os fatos contábeis. Porque o Razão é para controlar o saldo de todas as contas. Então tem que registrar todos os fatos contábeis ocorridos na entidade. E ele é sistemático. Por que ele é sistemático? Porque ele tem um critério de organização, que é o saldo, que são as contas utilizadas. Imagine o livro Razão. Antigamente o pessoal fazia assim mesmo, né? Imagine o livro Razão como aqueles cadernos que a gente comprava lá no ensino médio, o caderno que vinha, sei lá, 20 matérias. E aí você sabia, olha, a matéria tal, eu vou escrever bastante. Então você arrancava uma divisória e deixava duas
Duas divisões para aquela matéria. Já a outra, tem duas matérias que eu quase não vou escrever. Então você pegava lá e dividia, não é aquela divisão em duas? Mais ou menos isso, livro razão. Na hora que você deixa algumas páginas para conta caixa, algumas páginas para conta bancos, algumas páginas para conta clientes, conta mercadorias e por aí vai. E aí, na hora de fazer o lançamento, você registra em cada conta, na página de cada conta, a perna do lançamento correspondente. Tá? Então, ele está organizado primeiramente por conta contábil. Então, por isso que ele é sistemático, tem um critério de organização interna. O livro caixa. O livro caixa tem esse nome porque ele registra os fatos contábeis que envolvem movimentação financeira. Toma só cuidado para não cair numa pegadinha que eu já vi em prova. Já vi em prova perguntando se o livro caixa destinava-se unicamente a registrar as movimentações da conta caixa. A resposta está errada. O livro caixa ele vai registrar a movimentação financeira, seja em caixa, seja em bancos. Vai registrar aí a movimentação das disponibilidades financeiras, tá? Então, vai envolver conta caixa e conta bancos aí junto. E aí ele vai ser facultativo, a empresa não é obrigada a utilizar o livro caixa. Quer dizer, pela legislação fiscal, tem empresas que são obrigadas, se elas forem optantes pelo lucro presumido ou simples nacional e não tiverem livro diário e razão, aí elas terão que ter o livro caixa. Mas para a prova de contabilidade, a nossa aula aqui não é de legislação tributária, né? Para a aula de contabilidade, considere que ele é facultativo. Ele é auxiliar. O que significa isso? Significa que não se registram todos os fatos contábeis no livro caixa. Não se registra, professor? Não. Só se registra aqueles fatos que envolvem movimentação financeira. Aquele exemplo que eu dei, a empresa vende mercadoria a prazo. Ela vai registrar essa venda no livro caixa? Não, não envolveu movimentação financeira, o cliente não pagou agora. A empresa compra mercadoria a prazo, também não vai envolver o livro caixa. A empresa reconheceu depreciação, também não vai envolver o livro caixa. Só vai envolver o livro caixa se houver movimentação financeira. Então ele é auxiliar. E ele é sistemático, porque ele tem um critério de organização interna, normalmente, né? Ele tem lá, se a empresa tem a conta caixa na tesouraria e tem uma conta bancária, tem que deixar separado o que é o saldo da conta caixa e o que é o saldo da conta bancos. A empresa pode ter mais de uma conta bancária, inclusive, não pode? Pode. Então ela tem que ter separado também dentro do livro caixa as seções aí para cada conta bancária, tá certo? Até existe a possibilidade dele ser um livro, ao invés de ser sistemático, ser um livro cronológico, se a empresa não tiver conta bancária e só tiver conta caixa. Imagina uma pequena empresa, sei lá, um barzinho desses aí de esquina, né? E aí não tem nem conta no banco. Todo o dinheiro lá o cara deixa no caixa e leva para casa todo dia e traz de volta. Aí sim, você pode adotar um livro caixa cronológico, sem divisão interna. Mas normalmente a empresa tem a conta dela de tesouraria. Às vezes ela tem várias contas caixas, né? Pega, por exemplo, o supermercado. Ele pode ter para cada caixa do supermercado uma conta caixa separada para controlar o saldo. E normalmente tem várias contas bancárias. Por isso ele tem divisões internas via de regra, por isso que ele será sistemático. O livro Contas Correntes, também chamado de livro de haveres e deveres. Quase não se usa mais esse nome, mas antigamente se usava bastante. Hoje se usa esse termo livro Contas Correntes. Ele vai registrar os fatos contábeis que envolvem direitos e obrigações da entidade. E aí, primeiro, ele será facultativo, não é obrigatório que as empresas utilizem. Ele é auxiliar. Por que ele é auxiliar? Porque está dizendo, ele só vai registrar os fatos que envolvem direitos e obrigações da empresa. Exemplo, se a empresa compra mercadoria a prazo do fornecedor, envolveu um direito ou obrigação? Sim, ela está assumindo uma obrigação. Então vai registrar no livro Contas Correntes. Se o cliente comprou mercadoria a prazo, também vai registrar no livro Contas Correntes como direito da empresa a receber. Agora, se a empresa compra ou vende mercadorias à vista, aí não registra no livro Contas Correntes. Por quê? Porque aí não está havendo nenhum direito, nenhuma obrigação que está surgindo em função daquilo. A empresa ou está pagando ou está recebendo agora, direto, então não vai registrar no livro Contas Correntes. Tá? E ele será sistemático. Por quê? Porque ele tem que estar organizado, no caso dos direitos, por devedor, para que a empresa saiba quem ela vai cobrar se o cara não pagar. E no caso dos deveres, o livro de deveres, a parte de deveres tem que estar dividido por fornecedor, para que saiba quem ela vai ter que pagar, tá certo? Então não é simplesmente registra lá na primeira linha que está em branco, não, tem que verificar. Primeiro que ele é dividido em duas grandes partes, direitos e deveres, não é isso? Deveres e haveres, ou haveres e deveres. E aí você coloca lá
primeiro em uma dessas duas grandes partes. E dentro de cada uma delas está dividido por devedor ou por credor. E por fim, o último livro que eu queria falar com você, já até comentei sobre ele, é o livro de registro de duplicatas, que ele vai registrar as emissões de duplicatas feitas pela empresa. O que é uma duplicata, aliás? Uma duplicata é um título de crédito causal, quer dizer, ele tem que ter um negócio jurídico vinculado, que pode ser emitido pela empresa quando ela faz vendas a prazo. Ela pode emitir uma duplicata. Tá? A vantagem da duplicata é que a empresa tem um título de crédito, ela pode cobrar aquilo rapidamente se o cliente não pagar, e ela pode, mais do que isso, ela pode repassar esse título de crédito a um terceiro. Pode ir lá no banco, por exemplo, descontar e receber adiantado do que receberia só quando o cliente pagasse e depois o banco cobra do cliente. Então, se a empresa emite duplicatas, necessariamente ela tem que ter o livro de registro de duplicatas. Então, ela vai colocar lá qual o número da duplicata, qual a nota fiscal que está embasada aquela duplicata, que toda duplicata está relacionada a uma venda a prazo, né? Então vai dizer qual o valor da nota fiscal, vai dizer qual o valor da duplicata, vai dizer qual o devedor e por aí vai. E aí é um livro obrigatório específico, porque só é exigido das empresas que emitem duplicatas, ou de uma forma mais ampla, né? Pode até colocar empresas que vendem a prazo, se bem que nem toda venda a prazo a empresa é obrigada a emitir duplicata. Ele será auxiliar, porque só vai registrar as emissões de duplicatas. E ele é sistemático. Por que ele é sistemático? Porque ele está organizado aí por cliente, para que a empresa possa depois verificar qual cliente não pagou, qual cliente deveu, tá certo? Hoje, com a informatização da contabilidade, a contabilidade hoje está muito informatizada, o livro de registro de duplicatas até perdeu um pouquinho a razão de ser, assim como outros livros aí. Porque hoje o próprio computador, na hora, ele extrai, né, quais são os devedores ali da empresa, para quem está devendo para a empresa. Mas antigamente, meu amigo, como era tudo em papel, olha a importância que esses livros aí tinham para você ter um controle adequado sobre o patrimônio da entidade. Lembrando que o objetivo da contabilidade é esse, né? Fornecer informações sobre o patrimônio da entidade. Então, com isso, nós falamos aí dos livros contábeis. E aí, para finalizar, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre as formalidades do livro diário. E essas formalidades que nós vamos ver, elas se aplicam especificamente em relação ao livro diário, embora algumas delas possam ser transpostas para outros livros. Tá? Por quê? Porque elas estão, na verdade, no Código Civil. O Código Civil hoje, a nossa legislação, não só hoje, né? O antigo Código Civil também estabelecia as formalidades que devem ser obedecidas na escrituração do livro diário. O livro diário é o único exigido pela legislação civil para as empresas. Tá? E aí, inclusive, o Código Civil diz o seguinte, que a empresa que escriturar os seus livros adequadamente, aquilo que está registrado no livro, faz prova a favor dela, se ela puder corroborar, se ela puder confirmar através de outros documentos. Então, olha que bacana. Se a empresa tem um livro diário devidamente escriturado, da forma que nós vamos ver aqui, ela pode, por exemplo, provar aquele direito que ela tem contra alguém, levando também o seu livro, desde que haja outros documentos que comprovem. Agora, se o livro diário não obedecer a essas formalidades, ele não faz prova a favor do comerciante, mas faz prova contra. Contra sempre faz. Mas a favor, para fazer prova a favor, tem que obedecer essas formalidades. E aí nós temos dois grandes grupos de formalidades ou de requisitos. As formalidades intrínsecas e as formalidades extrínsecas. Para entender isso daqui, porque, olha, já cansei de ver questão de prova, te dando lá uma formalidade, perguntando se é intrínseca ou extrínseca. Então é importante saber não só quais são, mas quais são intrínsecas e quais são extrínsecas. A coisa é muito simples. Ó. O que é algo intrínseco? Intrínseco significa algo interno, não é isso? Algo que está dentro de outra coisa. As formalidades intrínsecas, elas têm que ser obedecidas quando você está registrando alguma coisa dentro do livro, quando você está fazendo o lançamento, quando você está escrevendo no livro. Pensa assim, tá? Mais uma vez, pensa no livro como em papel. Então o contador ia lá, ia lançar, ele abria o livro e lançava e escrevia lá dentro. Então na hora que ele está escrevendo, ele tem que obedecer às formalidades intrínsecas. O lançamento tem que obedecer às formalidades intrínsecas, estão relacionadas ao lançamento. E quais são as formalidades intrínsecas? São 4. Primeiro, o lançamento deve ser em idioma e em moeda nacionais. Tem que ser, no caso do Brasil, em português
e tem que estar em reais. Professor, é proibido utilizar-se moeda estrangeira na escrituração? Não, não é isso. Você pode usar a moeda estrangeira, mas necessariamente você tem que utilizar uma coluna ali com um correspondente em reais, tá? Então não é que é proibido registrar alguma coisa em dólares, até pode registrar, mas necessariamente tem que ter a coluna correspondente com o valor em reais, certo? Por exemplo, você pode escrever alguma coisa em outro idioma no histórico do lançamento? Pode, mas tem que ter ali ou a tradução em português ou uma tabela indicando o que aquele histórico significa. Por exemplo, já fiscalizei uma empresa que ela utilizava uns históricos codificados. Por exemplo, o histórico era YDWK Brasilcom. E aí, claro, né, quem não conhece a empresa não sabe o que é YDWK Brasilcom. Mas ela tinha uma tabela que ela fornecia para fiscalização, que isso era para facilitar na hora de lançar, o cara sabia o código, era mais fácil. Então, YDWK, por exemplo, significava compra à vista. Pronto. Aí, compra à vista da empresa lá, Brasilcom. Então, você pode até utilizar algo que não seja idioma nacional, mas tem que ter ali a tradução ou correspondente a alguma tabela auxiliar que traga aquilo em português. O que mais? Respeito às normas contábeis, respeito à legislação. Como diz o Código Civil, a escrituração comercial. Hoje, quem define essas regras de escrituração comercial é basicamente o CFC, não é isso? Através dos CPCs e das suas resoluções em geral. Então ele vai estabelecer lá quais são as normas que devem ser obedecidas. Então tem que se seguir para que o livro diário esteja ok. Por exemplo, tem que seguir o método das partidas dobradas. Outro exemplo, tem que seguir o regime de competência na hora de reconhecer as receitas e as despesas. Então, se não seguir essas normas contábeis, o livro diário não estará adequadamente lançado, não estará adequadamente registrado. O que mais? Outra formalidade intrínseca, ordem cronológica. Os lançamentos devem estar em ordem cronológica. Ih, professor, mas eu não entendi. Você não falou também que existem os livros sistemáticos? A lei está dizendo aí que todo livro tem que ser cronológico? Não confunda uma coisa com a outra, tá certo? Aliás, contabilidade tem muitas dessas pegadinhas, né? Em ordem cronológica não significa que o livro tem que ser cronológico. Significa que eu tenho que registrar primeiro os fatos que ocorreram antes e depois os fatos que ocorreram posteriormente, tá? Por exemplo, o livro Razão. O livro Razão é um livro sistemático, nós vimos. Ele é organizado por conta, tá certo? Cada conta tem ali o seu pedacinho do livro Razão. Só que dentro de cada conta, eu tenho que seguir o critério cronológico. É isso. Outro exemplo, livro de registro de duplicatas. Ele é dividido por cliente. Só que dentro de cada cliente, eu vou registrar ali as vendas que eu fiz para aquele cliente na ordem que ocorreu. Então, ordem cronológica significa simplesmente o que ocorreu antes, eu registro antes, o que ocorreu depois, eu registro depois, tá? Não significa que o livro não pode ser sistemático, não é isso? O que mais? Outra formalidade intrínseca é que o livro ele não tenha intervalo em branco, entre linhas, borrões, transporte para as margens, etc. Isso daqui é essencial para evitar adulterações, né? Hoje, no livro digital, não tem sentido, porque o sistema lá ele registra toda e qualquer alteração que for feita, não é isso? Mas pensa antigamente no livro em papel. Se eu permitisse que o cara fizesse lá uma rasura e escrevesse em cima, a qualquer momento ele poderia fazer isso e adulterar o livro. Então não poderia permitir que isso acontecesse. Entrelinhas, o que é entrelinhas? É quando você escreve algo sem respeitar o espaçamento padrão, né, das linhas. Todo texto tem lá, você bate o olho e você percebe o espaçamento padrão das linhas. Uma entrelinha seria você escrever alguma coisa ali no meio de duas linhas. Isso é proibido também porque permitiria aí a inclusão de informações posteriormente, tá? Então isso não pode ser feito. Já vimos que se o contador errar, ele tem que se utilizar de uma das formas de retificação do lançamento: estorno, complementação ou transferência. Essas são as formalidades intrínsecas que têm que ser observadas no lançamento, ou seja, quando eu estou escrevendo dentro do livro. Aí eu tenho as formalidades extrínsecas, que são aquelas que são relacionadas ao livro em si, ao suporte material da contabilidade do lançamento. Eu não estou preocupado com o lançamento em si, mas com o livro em si. Por isso que é chamada extrínseca, aquilo que está de fora do lançamento, que é o próprio livro. E aí são duas, segundo a nossa legislação civil. Primeiro, o livro diário ele tem que ser autenticado pela junta comercial. O livro diário ele tem que ter autenticação na junta.
Antigamente, como é que funcionava? Você comprava um livro diário na papelaria, aí você fazia o termo de abertura, ia na junta comercial. A junta comercial pegava aquele livro, registrava, gerava um número, tinha uma prensa, que dependendo do livro, ela apertava assim, deixava em baixo relevo o número do livro, ou uma etiquetinha, colocava uma etiquetinha lá no livro. Tá? E aí, se você precisasse abrir um outro livro diário naquele ano, você ia lá e levava o livro novamente. Para evitar que a pessoa tivesse 2, 3 livros diários, né? Um para mostrar para o sócio, outro para mostrar para a fiscalização, quando fosse lá fiscalizar os tributos. Então, para garantir que a fonte da informação seria sempre a mesma. Ah, professor, com livro digital, então não tem mais autenticação hoje? Tem, mas a autenticação ela é também digital, tá? Não é mais necessário levar lá o livro fisicamente, como acontecia antes. Outra formalidade extrínseca são termos de abertura e de encerramento. O livro diário tem que ter termo de abertura e encerramento. O nome está dizendo. O termo de abertura eu vou colocar no início do livro. Então, e tem que ser assinado pelo contabilista e pelo representante da empresa. Então vai estar lá algo do tipo: nessa data abre-se o livro diário relativo aos lançamentos do ano de 2020, por exemplo, da empresa tal, CNPJ tal. Aí o contador assinava e o representante da empresa também, tá? Esse termo de abertura e de encerramento, hoje também ele vai ser feito até de forma meio que automática, de forma digital. Não tem que ser feito mais em papel. Então é importante guardar essas formalidades intrínsecas e extrínsecas, porque, como eu disse para você, é muito comum em questões de prova te dar uma formalidade que de fato existe, mas inverter, dizer que ela é intrínseca quando ela é extrínseca ou vice-versa. Aí é importante guardar, certo? Professor, eu já ouvi falar também em tal de escrituração em fichas soltas, em folhas soltas. Isso é possível? Sim. Porque vamos entender, a contabilidade ela é bastante prática, né? Contabilidade não deve existir para criar mais problemas do que o empresário já tem para desenvolver o seu negócio. Ela tem que ser prática. Antigamente, quando não tinha computador, meu amigo, era no livrão e na caneta mesmo que você registrava. Aí começaram a surgir os computadores, começaram a se popularizar lá no final da década de 80, começo da década de 90. E aí o que acontece? Eu não sei se você se lembra, se já pegou essa época ou já viu algum filme, que antigamente as impressoras eram bonitinhas, essa aí que você coloca a folha sulfite e imprime. Tinha formulários que você comprava, e que esses formulários tinha do lado ali, esqueci o nome, mas tinha um nome engraçado, que era aqueles furinhos que você prendia na impressora, e tinha de 80, de 120 colunas, e a impressora ia puxando, fazendo aquele barulho, e puxando aquela folha e imprimindo, né? E aí o que acontece? Para aproveitar o computador na contabilidade, que é essencial hoje em dia, começou-se a permitir que a contabilização, ao invés de ser feita em papel e caneta, fosse feita no computador e depois se imprimia. E a imprimir, depois levava-se lá, essa autenticação era feita posteriormente. Depois levava-se lá na junta comercial, encadernava-se, levava-se lá na junta comercial e a junta comercial aí autenticava. Era uma autenticação a posteriori, tá? Hoje, a maioria dos livros usados pelas empresas são autenticados até digitalmente, o que facilitou muito aí a vida tanto da empresa, como da fiscalização, como de terceiros. Okay? Muito bem. Então, com isso, nós vimos aí teoria, um pouquinho de teoria sobre fatos contábeis e sobre escrituração. E eu separei aqui para você 3 questões, que nosso tempo aí já está indo também, 3 questões da CESP, de certo e errado, que são mais rápidas, né? Para nós vermos como é que isso pode cair na sua prova. Acompanhe comigo, tá lá. Ó. Primeira questão diz o seguinte, só para dizer se está certo ou errado. Com relação aos procedimentos de escrituração contábil em empresas comerciais e industriais, julgue o item subsequente. Diz o seguinte, a quitação de uma obrigação com a entrega de um valor em dinheiro e de um bem móvel pode ser representada por um único lançamento de primeira fórmula? O que você acha? Está certo ou está errado esse item? Ele está errado. Por que ele está errado? Como é que eu vou contabilizar a quitação de uma obrigação com a entrega de dinheiro e de um bem móvel? Assim, ó. Eu vou debitar uma conta do passivo, vou reduzir a obrigação que a empresa tem, estou quitando, vou dar baixa. Lembrando que passivo tem saldo credor, para reduzir eu tenho que fazer um débito. Por outro lado, eu tenho que registrar também a saída do dinheiro e a saída do bem. E aí, como tanto caixa como bens móveis são contas do ativo, tem saldo devedor, para reduzir o saldo delas eu vou fazer um crédito. E olha só, esse lançamento aí é de primeira, segunda, terceira ou quarta fórmula?
Você acertou se você falou que ele é de segunda fórmula. Lembra? 1, 2, é o 12 lá. Então vai ser o lançamento de segunda fórmula. 11, 12, 21 e 22. Segunda fórmula. Próxima questão. Considerando as tipicidades da classificação das contas no setor público, julgue o item acerca dos fatos permutativos, modificativos e mistos. Apesar de falar aqui de contabilidade do setor público, essa regra é a mesma para a contabilidade geral. O registro contábil da depreciação de bens móveis representa um fato administrativo modificativo? O que você acha? Está certo ou está errado esse item aí? Ele tá? 1, 2, 3. Certo, tá? Como é que eu contabilizo depreciação mesmo? A gente viu um exemplo lá atrás. Debito, depreciação, ou despesa com depreciação, e credito, depreciação acumulada. E já está envolvendo despesa, então é um fato modificativo. É simples ou é composto? Bom, só está envolvendo uma conta patrimonial, né, professor? Que é a conta depreciação acumulada, porque é outra conta de resultado, despesa. Sim. Então é um fato modificativo simples. Aumentativo ou diminutivo? Vai ser diminutivo, porque envolve despesa. Aqui ele está até, nem chegou nesse nível de detalhes, né? É um fato administrativo modificativo, tá certo. Ah, a expressão aqui, fato administrativo, talvez alguém tenha errado dizendo, professor, é um fato contábil, não fato administrativo. Só que lembra, o que importa é a primeira palavrinha, fato, ato versus fato. Se é ato, não interessa para a contabilidade. Se for registrado, vai ser só em sistema de compensação, conta de compensação. Agora, se é fato, seja chamado de contábil, seja chamado de administrativo, vai interessar, tá? Então, fato administrativo é o mesmo que um fato contábil e é modificativo, sim. Simples, diminutivo, tá certo? Mais uma questão, tá lá. Julgue o item que se segue relativos à escrituração contábil. Enquanto o livro Razão, que agrupa as contas sempre com lançamento de débito e crédito, é essencial para o levantamento do balancete e em decorrência do balanço, o livro Diário reúne os fatos em ordem cronológica, sendo independente da escrituração do livro Razão. O que você acha? Está certo ou está errado esse item aí? Ele está certo, né? Vamos ver trecho a trecho? Primeiro, o livro Razão ele agrupa as contas sempre com lançamento de débito e crédito e ele é essencial para os levantamentos do balancete do balanço, tá certo? Né? Que lembra que o livro Razão ele me permite apurar rapidamente o saldo de cada conta? E vai ser muito importante na hora que eu for fazer balancetes e que for fazer o balanço patrimonial. Primeira parte está certa. A segunda parte, o livro diário reúne os fatos em ordem cronológica, até aí está correto, sendo independente da escrituração no livro Razão, também está certo. Eu posso até não ter o livro Razão, lembra? Mas o livro diário eu sempre tenho que ter. E eu falei para você, o mesmo fato ele vai ser registrado de forma independente no livro diário e no livro Razão. Então está correto, está certo esse item que aí está para você. Ok? Muito bem. Com isso, então, nós chegamos ao final aí de mais um evento aqui na Qualis, esperando ajudar você na sua preparação e para garantir sua vaga no serviço público. Peço mais uma vez, se você gostou do vídeo, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever aí em nosso canal. Como disse, isso nos ajuda bastante a estar oferecendo cada vez mais eventos de qualidade para você de forma gratuita aqui na Qualis Concursos. Vamos ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!